E você sabe o que é a união estável e quais são os direitos de quem vive nessa condição? Esse tipo de relacionamento é cada vez mais comum, mas ainda gera muitas dúvidas na hora de garantir direitos, como herança, pensão e também a divisão de bens. Agora vamos entender melhor o que caracteriza a união estável, como formalizar esse vínculo e quais cuidados os casais devem ter para proteger os seus direitos. Você mora com sua companheira ou companheiro há algum tempo, tem filhos, consideram que o relacionamento de vocês já evoluiu do namoro e se tratam como família. Então, você sabia que está vivendo em união estável? Marcelo Amaral, que é advogado, explicou o que é a união estável. A união estável, ela é configurada por alguns requisitos, que são eles: a convivência duradoura, contínua de um casal, de duas pessoas, pública, com o intuito de estabelecer a família, o núcleo familiar. A legislação brasileira, ela não coloca mínimo para que seja estabelecida, que seja configurada a união estável. Então, quer dizer, se o casal, se ambos tiverem uma convivência que seja de um mês e que esses requisitos estejam presentes, já se configura a união estável por aquele prazo que eles estariam juntos, né? O especialista ainda detalhou que não é necessário habitar a mesma moradia para configurar a união estável. Não há necessidade de que, para que seja configurada a união estável, o casal resida na mesma casa. Desde que haja o preenchimento daqueles requisitos que nós falamos anteriormente, já está configurada a união estável. É óbvio que, se não for formalizado essa questão, como nós vamos ver posteriormente, se não for formalizado pelo casal e posteriormente um deles entra com pedido de reconhecimento judicial que seja de união estável, se eles residiam, se eles moravam no mesmo teto, sob o mesmo teto, há uma maior facilidade nesse reconhecimento, mas não é um requisito indispensável de forma alguma para que seja configurada a união estável. De acordo com Marcelo Amaral, é de suma importância declarar a união estável. Que seja declarada essa união estável é principalmente evitar qualquer processo judicial posteriormente. Então, quando você declara essa união estável, você já tem um documento comprobatório de que de fato houve aquela união estável. Então, quer dizer, se um dos cônjuges vê a necessidade de posteriormente se comprovar essa união estável, seja por causa de herança, seja por causa de algum tipo de pensionamento, de benefício no INSS, esse documento já é um documento válido que vai auxiliá-lo numa eventual ação judicial, como meio de prova, uma prova forte, uma prova cabal, que houve essa união estável. E na união estável, o parceiro ou a parceira tem direito aos bens? Olha, o companheiro, vamos supor que um dos companheiros adquiriu, ou ambos adquiriram um imóvel na constância da união estável. Se não for feito, se não tiver sido feito qualquer contrato estabelecendo um regime de bens diferente daquele que é aplicado em regra à união estável, que é o regime de comunhão parcial de bens, ele tem direito a 50% do bem, tá? Adquirido na constância da união estável. Tá? Isso é um grande problema que se vê ou no término da união estável ou quando um dos companheiros falece e não há qualquer reconhecimento extrajudicial que nós falamos anteriormente, porque aí vê-se a necessidade de se entrar com uma ação judicial para que seja reconhecida essa união estável e que o cônjuge vivo tenha reconhecido os direitos sobre eventuais bens adquiridos na constância da união estável.